Bom dia, galera! Tudo jóia com vocês? Um ótimo dia a todos vocês. E como prometido, hoje eu voltei aqui para falar com vocês de um assunto super importante chamado trombofilias. É um assunto que gera muitas dúvidas. Existem vários tipos, várias maneiras de tratar. É responsável por dificuldades para engravidar, é responsável por abortamentos de repetição, é responsável por aumento da incidência de pré-eclâmpsia. É marcado também por perdas gestacionais tardias, ou seja, óbitos fetais com idades gestacionais mais avançadas. Então é uma patologia de extrema importância, porque envolve uma série de fatores da gestação. E elas podem ser desde as mais brandas até as mais severas, podendo levar à morte, inclusive, da gestante. Infelizmente é um assunto pouco falado, pouco abordado e que poucas pessoas sabem tratar de forma adequada, exatamente por não ter uma prevalência tão grande e exatamente também por ter muitos tipos e muitas combinações entre elas. O tratamento acaba sendo uma coisa um pouco peculiar, um pouco difícil o manuseio na gestação. Uma coisa que eu já considero errado desde o início é a maneira para se fazer a investigação. Nós sabemos que os exames de rastreamento de trombofilias são exames de sangue, geralmente, são muitos, aproximadamente aí uns 15 exames de sangue. São exames que normalmente os planos de saúde não dão cobertura. Ou seja, não é de praxe se investigar em uma primeira gestação. Normalmente, quando os planos autorizam, é quando a mulher já tem um histórico de 2 ou 3 ou até mais perdas gestacionais ou abortamentos de repetição. Entra agora a minha opinião pessoal. Eu acho um absurdo a mulher ter que perder 3 gestações, ela ter que perder 3 filhos, ter que passar por 3 traumas, passar por 3 traumas desses gigantescos, para aí sim ter autorização de investigação da patologia. E por que eu digo isso? Simples. A minha esposa tem trombofilia. E talvez se eu não tivesse investigado na primeira gestação, poderia ser que a minha filha não estivesse aqui hoje. Ou seja, eu considero de suma importância a investigação para todas as gestantes. Porém, nós sabemos que a realidade não é essa. Uma coisa é o que eu considero importante e o que um paciente pode fazer na rede particular, muitas vezes pagando o exame. Outra coisa é a realidade do nosso país e o que é preconizado pela nossa assistência à saúde, pela Organização Mundial de Saúde, pelo nosso SUS, enfim. É completamente diferente uma coisa da outra. Então, eu particularmente considero importante em uma primeira gestação a investigação de trombofilias através desses exames. O plano de saúde cobrindo ou não. Infelizmente, como eu falei, muitas vezes fica caro para arcar no particular com esses exames. Tem muitas pacientes que já entraram com medidas judiciais e conseguiram a garantia de investigação das trombofilias, mesmo em primeira gestação. Mas enfim, isso é um assunto meio polêmico, a ideia não é essa, não é falar sobre quem pode e quem não pode fazer. Estou dando a minha opinião pessoal, que todos deveriam ter o direito de investigar em uma primeira gestação, mas a realidade do nosso país não é essa, infelizmente. Mas vamos abordar sobre o que é trombofilia. Então vamos falar sobre as trombofilias. Bom, a gestação por si só já é um fenômeno tromboembólico. Já coloca a mulher num estado de hipercoagulabilidade do sangue. O que é isso? O que é isso? A gestação por si só já aumenta o favorecimento de uma trombose acontecer, de um coágulo acontecer, do sangue se coagular mais do que deve. O que é essa hipercoagulabilidade, para que vocês entendam de uma forma muito simples? É o sangue mais grosso. Simples assim. Imagine os vasos sanguíneos e o sangue como sendo assim. Imagine você tomando um suco com um canudo. Agora você imagine você com esse mesmo canudo tomando um milkshake. O copo com milkshake seria os fatores de predisposição para trombofilia. O sangue mais grosso passando pelo vaso sanguíneo, pelo tubo, pelo canudo.
Então é uma dificuldade maior desse sangue circular. Então a gravidez por si só já é um fator de risco para isso. Quando a mulher tem algumas alterações de trombofilia, algumas mutações, sejam elas adquiridas ou hereditárias, isso vai potencializar ainda mais. Só para que vocês tenham uma ideia, a gravidez por si só, sem a mulher ter nenhuma alteração, nenhuma mutação de trombofilia, já aumenta em 6 vezes o risco de fenômenos tromboembólicos se comparado a uma mulher fora da gestação. E se ela tiver alguma mutação de trombofilia, isso vai se potencializar ainda mais, dependendo de qual mutação ela tenha, ou de quais mutações elas tenham. Porque ela pode ter vários tipos de mutações nas mais diversas combinações entre si. Isso vai determinar um grau maior ou menor de risco de trombose durante a gestação. Então, é muito importante saber quais são essas mutações, se tem, se não tem, e se elas têm alguma combinação entre si, pois isso vai favorecer um risco maior ou menor. Daí vem a necessidade dessa investigação, dessa bateria de exames de sangue que compõe a investigação dos riscos de trombofilia. Dentre as trombofilias hereditárias, a gente tem muitos fatores de risco para a trombose, como, por exemplo, histórico familiar de trombose venosa profunda, de varizes, de tromboembolismo pulmonar, de AVC. Então esse histórico familiar conta muito, principalmente se forem dos pais e irmãos. Ou seja, quanto mais próximo o grau de parentesco, maiores são os riscos. Nessas trombofilias hereditárias, eu tenho uma diminuição das proteínas antitrombóticas ou um aumento das proteínas trombóticas, ditas trombóticas. Então, dentre as proteínas antitrombóticas, um destaque para a proteína S e proteína C. Na verdade, eles são, vamos dizer assim, anticoagulantes naturais. E que quando você tem eles diminuídos, então aumenta a sua chance de trombose. E dentro do aumento das proteínas trombóticas, nós damos um destaque principalmente para quem tem as alterações do fator 5 de Leiden, que favorecem esse aumento das proteínas trombóticas, para quem tem mutação no gene da protrombina e para quem tem um aumento dos fatores de coagulação, principalmente do fator 7, 8, 9 e 11. Então, quem tem essas alterações terá uma propensão maior a ter um aumento dessas proteínas trombóticas que favorecem a trombose. Já dentre as adquiridas, as trombofilias adquiridas, o destaque principal, aquela que tem maior prevalência das trombofilias, é sem sombra de dúvidas a chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide. A síndrome do anticorpo antifosfolípide é responsável, ou chamada de SAF, é responsável por mais de 60% das trombofilias adquiridas. Pois é, e ela é uma das grandes causas de perdas gestacionais, tanto precoce quanto tardia. E dentre essas adquiridas, além da SAF, da síndrome do anticorpo antifosfolípide, nós temos as chamadas hemoglobinúria paroxística noturna, síndrome nefrótica, doenças mieloproliferativas, neoplasias, os cânceres, a própria gestação, que é um fator de risco para uma trombofilia adquirida, uso de medicamentos, de alguns medicamentos, uso de anticoncepcionais de forma crônica. Pois é, pessoal, anticoncepcionais são um dos causadores de riscos para trombofilias adquiridas. Além disso, cirurgias e traumas, traumas que eu digo de acidentes e cirurgias, principalmente as ortopédicas, quando tem muito tempo de imobilização, principalmente. Então, todos esses são fatores que aumentam a chance de você ter uma trombofilia adquirida. Lembrando que, dentre essas adquiridas, a que tem maior prevalência, sem sombra de dúvidas, a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Enfim, temos várias coisas a serem investigadas, vários exames que podem ser feitos para tentar detectar tudo isso que está acontecendo no organismo. Eu não vou citar aqui todos os exames que devem ser realizados, porque não vem ao caso, isso aqui não é uma consulta médica. Estou aqui para orientar vocês sobre o que é trombofilia e quais os riscos que ela traz. Mas muitos exames serão necessários, são mais ou menos 15, 18 exames de sangue, não me lembro ao certo. Muito importante
dar um destaque especial aí no caso para a chamada MTHFR, ou seja, mutação da enzima metileno tetraído folato redutase, que pode ser mutada de forma homozigótica ou heterozigótica e em duas modalidades diferentes, C677T ou A1298C. São dois tipos de enzimas que podem ser mutadas de forma homo ou heterozigóticas. Então olha quantas combinações, e essas combinações do MTHFR podendo ocorrer com todas as outras trombofilias que eu falei aqui. E isso vai determinar um maior ou menor potencial de risco de trombose, ainda mais associado à gravidez, que por si só já é um potencial trombótico 6 vezes maior do que a mulher não grávida. Eu falei do MTHFR especificamente porque ele tem uma peculiaridade. Ele, além de, quando mutado, aumentar o risco trombótico, apesar de que ele isolado, só a mutação dele isoladamente aumenta o potencial trombótico, mas muito pouco, quem tem essa mutação não faz a conversão do ácido fólico em folato. E lembrando que o que o bebê aproveita, o que o bebê precisa é do folato. A mulher toma o ácido fólico para que a enzima MTHFR vá lá, converta esse ácido fólico em folato e o bebê utiliza o folato. Então quem tem mutação nessa enzima não faz a conversão do ácido fólico em folato. Então não adianta nada tomar ácido fólico para quem tem essa mutação. E aí a gente cai num outro problema, que é a prescrição indiscriminada de ácido fólico. Muitas vezes as mulheres tomando por conta própria, sem orientação médica, sendo que muitas vezes essa mulher nem pode tomar ácido fólico porque tem mutação MTHFR e não vai converter o ácido fólico em folato. Então, para essa mulher, o ideal é que seja manipulado já o chamado metilfolato e não que ela tome ácido fólico, porque não vai adiantar de absolutamente nada. Muito pelo contrário, o ácido fólico vai acumular no organismo dela e vai fazer até mal em grande quantidade. Lembrando que a falta do folato aumenta a prevalência das doenças do sistema nervoso na formação do bebê, principalmente o fechamento precoce do tubo neural, levando a algumas patologias. Porém, o excesso do ácido fólico já ficou provado em alguns trabalhos que o excesso dele aumentam a prevalência de autismo. Então, a falta faz mal, mas o excesso também. Nada deve ser tomado de forma indiscriminada sem orientação do obstetra. E é importante deixar claro que não existe uma receita de bolo para o tratamento de trombofilia. Eu tenho trombofilia, é igual tomar anticoagulante subcutâneo, aplicar as injeções de anticoagulante. Não. Já falei para vocês que existem muitos tipos e que eles podem ser, inclusive, combinados entre si. Ou seja, tem vários potenciais de risco trombótico. Então vai depender. Algumas eu vou ter que usar um anticoagulante subcutâneo? Vou. Algumas eu vou ter que usar em altíssimas doses e ainda associar a anticoagulantes via oral? Vou. Outras eu vou usar só anticoagulante via oral e não subcutâneo? Sim. Outras eu vou usar um anticoagulante manipulado numa dosagem baixíssima, ao invés de usar um injetável ou um anticoagulante pronto via oral? Sim. Existe uma gama de maneiras de você tratar as trombofilias. Quando eu faço um anticoagulante manipulado, por exemplo, eu posso colocar a dose que eu quero de acordo com as alterações, as mutações específicas daquela paciente. Porque entenda o seguinte, o anticoagulante ele é uma faca de dois gumes. Não adianta nada eu entrar com o anticoagulante e prevenir uma perda por trombose, mas eu carregar na mão e dar um anticoagulante em excesso e fazer você perder por hemorragia. Porque lembre-se que o anticoagulante vai fazer o quê? Deixar o sangue mais fino. O seu sangue está mais grosso, tem mais risco de trombose. Quando ele fica mais fino, ele deixa de ter risco de trombose, mas aumenta o risco hemorrágico. Então, se eu carregar na dose, eu vou estar destampando um buraco para tapar outro. Eu vou fazer você não correr o risco de ter perda por trombose, porém você vai perder por hemorragia, por descolamento placentário, por uma questão de ter carregado na dose do anticoagulante, do sangue ter ficado, entre aspas, fino demais. Então o anticoagulante é coisa séria. Não simplesmente a gente vira e fala assim, tem aí uma mutação de trombofilia, não sei nem qual é, não tem problema, tem trombofilia, entra com anticoagulante subcutâneo e ponto final. Não é assim. Não é assim que acontece. Eu tive um caso, inclusive recente, de uma paciente com 5 perdas gestacionais. Eu nem me lembro agora se eram 5 ou 6 perdas gestacionais, mas acho que eram 5 perdas gestacionais. E quando ela engravidou pela 6ª vez, ela me procurou. Ela não era minha paciente, veio para mim quando estava grávida pela 6ª vez. Eu acho que era isso, 6ª ou 7ª, mas acho que era 6ª. Acho que era a 6ª vez.
com 5 perdas. Primeira vez ela perdeu, primeira vez é comum, perda é muito comum, nem investigaram. Engravidou de novo, perdeu. Aí resolveram investigar, depois da segunda perda. Descobriram uma trombofilia, entraram com anticoagulante injetável, subcutâneo. Teve a terceira perda. Na quarta gestação, dobraram a dose do anticoagulante, perdeu de novo. Na quinta gestação, triplicaram a dose do anticoagulante, perdeu de novo. Quando ela chegou aqui, ela veio com um calhamaço assim de exame que eu falei, eu vou levar para casa para estudar o teu caso em casa, porque não vai nem dar tempo de ler tudo isso aqui na consulta. E realmente eu fiz isso, e estudando o caso dela, eu cheguei à conclusão que ela realmente tem a trombofilia. As 2 primeiras gestações, ela realmente perdeu pela ausência do anticoagulante. E nas 3 gestações seguintes, ela perdeu pelo excesso do anticoagulante. Carregaram na mão do anticoagulante. O que aconteceu? A gente ajustou a dose correta da anticoagulação para ela. E a gestação foi até quase 38 semanas. Nasceu um pouquinho antes de 38 semanas. Então, olha que maravilha. Quando a gente ajusta a dose correta do anticoagulante, a gente consegue deixar o sangue adequado. Ele não pode ficar nem muito grosso, nem muito fino. A minha esposa, por exemplo, eu falei para vocês, ela tem trombofilia. Eu não usei anticoagulante injetável na gestação dela. Eu usei um anticoagulante manipulado, na dosagem que eu julguei adequada para as mutações que ela tem, especificamente para ela, para o organismo dela. Sem contar que um organismo é diferente do outro e reage de maneira diferente às medicações. Então a gente vai ter que ver. Às vezes você entra com uma dose, vai fazendo os exames para ver como é que está esse anticoagulante no corpo, ver se realmente é a dose correta e vai ajustando até chegar na dose mais adequada para aquela determinada paciente com aquela determinada mutação ou mutações de trombofilia. Então não existe receita de bolo. Cada caso é um caso e tem que ser individualizado. Tem alterações de trombofilia, algumas mutações, que muitos hematologistas nem consideram trombofilia e risco trombótico fora da gravidez. E realmente não são. Fora da gravidez não traz risco. Mas essas mutações, mesmo que pequenas e mesmo que de riscos ínfimos, mesmo os riscos sendo muito pequenos, na gravidez potencializa. Porque lembrem-se que eu já falei que a gravidez por si só, sem nenhuma mutação, já aumenta em 6 vezes o risco trombótico. Então qualquer mutaçãozinha que tenha, por menor que seja, já vai potencializar ainda mais esse risco e muitas vezes ter a necessidade de tratamento. E com isso a gente vai evitar uma série de coisas. Tromboses placentárias, restrições de crescimento do bebê, bebês que nascem pequenos para a idade gestacional, trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia. Os riscos de trombose estão associados ao aumento da prevalência também de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, que pode se complicar e levar inclusive a síndrome HELP. Em outra oportunidade eu falo para vocês, vamos fazer um stories aqui só sobre hipertensão, sobre pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELP. É um assunto bem interessante também. Isso pode desencadear uma patologia chamada CIVD, que é extremamente grave, muito grave a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. É um caso de mortalidade materna altíssima. Então, trombofilias são patologias que a gente tem que tratar com muita cautela. Não é de qualquer jeito. Não é, deu mutação, toma anticoagulante, ponto final. Não é assim. E tem que acompanhar a gestação mês a mês com exames para ver se está tendo alguma alteração nos exames, para saber se essa dose do anticoagulante tem que ser diminuída ou aumentada. Então o manejo da trombofilia ele é muito peculiar. Cada caso tem que ser estudado em particular, saber qual é a mutação ou quais são as mutações e quais as combinações entre elas, para a gente tentar ver de acordo com cada paciente qual a sua real chance de ter uma trombose e em cima disso a gente traçar uma estratégia terapêutica de qual a melhor maneira de conduzir essa gestação, com qual tipo de anticoagulação, se vai ser via oral, se vai ser injetável, se vai ser manipulado e quais as doses adequadas. Certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos o que é, como funciona e como se trata uma trombofilia? Me perguntou, muita gente falou. Doutor, fala também da mutação do gene do PAI1. Vou falar rapidamente aqui o que é esse polimorfismo do PAI1. Isso também faz parte do rol das trombofilias hereditárias, onde você tem um polimorfismo do gene 4G, 5G, PAI1. O que é esse PAI1? É o inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1.
ele igualmente às outras trombofilias pode vir de forma isolada ou associada a outras mutações, a outros tipos de trombofilia. Mas esse especificamente do PAI1 é caracterizado como ser uma trombofilia de forma hereditária. Então vocês percebam que as trombofilias podem ser adquiridas ou hereditárias e elas podem ser combinadas entre si, as adquiridas com as hereditárias, ou somente as hereditárias ou somente as adquiridas. Então tem vários tipos, então tem vários potenciais de riscos trombóticos e várias formas de tratamento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou parando por aqui, porque já tem paciente me esperando.